Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que hoje a nossa transmissão seja melhor, que a internet nos ajude bem hoje. Queria avisar que, caso vocês queiram agendar algum atendimento, no Insta da Luminar tem o nosso WhatsApp, pode mandar também uma DM pra gente, que aí só marca horário, a gente vai se falando, tá ok? Hoje tem uma convidada super especial, maravilhosa, que eu fiquei super feliz dela ter aceitado o convite. É um carinho imenso que eu tenho por ela. E vamos lá, deixa eu buscar ela aqui pra gente começar a conversa. Vamos lá. Sheila, cadê você? Oi, Olá, tudo bom? tudo bem? Ah, é assim mesmo, né? Daqui a pouco, lembra do que a gente falou, é um bate-papo, né? Que a gente vai tentar trazer o máximo de informação que a gente puder, mas ainda assim é um bate-papo descontraído para as pessoas que não entendem nada, sabe? Aquele bate-papo para quem não entende nada. E aí depois, se for o caso, a gente se aprofunda, enfim. Você está me Beleza. ouvindo bem? Tô sim. Então vamos lá. Agora eu quero que você se apresente e aí me ajude também na minha descrição, como que eu vou fazer. Eu vou copiar Tá você, bom. tá? Para quem tá perdido, a gente tinha combinado de fazer uma audiodescrição. A gente não consegue ter legenda na live, infelizmente, para deixar ela acessível por total, porque ainda não tem recursos gratuitos para isso, né? E é custoso fazer, mas a audiodescrição a gente consegue fazer. Então, eu vou me apresentar, depois você se apresenta, tá bom? Se Tá descreve. ótimo, tá ótimo. Então, meu nome é Sheila, eu tô com uma blusa verde de alça, um colar com pedras marrons, cabelos soltos. Atrás de mim tem uma parede branca e do meu lado esquerdo tem uma estante de madeira com alguns livros, flores, algumas caixas. Só isso. Ok, então Simples. vamos lá. Deixa eu ver. Eu sou a Ana Paula, eu estou com os cabelos soltos, estou com uma blusa azul, de fone de ouvido, uso óculos e atrás de mim tem uma parede branca. Precisa de mais alguma informação? Acho que já ajuda aí a galera A ter uma que ideia, né, de como é. é, a gente não tem o hábito de fazer isso, então leva um certo tempo. Eu ainda estou aprendendo. Às vezes eu mando mensagem para as minhas amigas e falo: fiz certo, fiz errado, o que está faltando, onde eu posso melhorar? E daí vai de gosto, né? Tem gente que gosta de mais detalhes, tipo, eu tô com um Por brinco preto, exemplo, batom vermelho. Tem gente que já não se apega aos detalhes. Então por a gente exemplo, vai eu acho sentindo. que você acha que citar, por exemplo, que eu sou uma mulher negra é uma coisa que de repente no meio do assunto pode fazer diferença, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Dizer-se, porque na hora que você está falando, a relação da tua fala com a tua etnia faz diferença para quem está Faz ouvindo. diferença. Então vamos começar. Nosso tema hoje. Não, você termina a sua apresentação. Não, a gente, quando eu começo a minha apresentação, depois que você der a entrada aí. Bom, hoje o nosso papo é sobre capacitismo. E eu fiquei, assim, pensei muito sobre esse tema, é um tema que dá, assim, margens para assuntos, para discussões que a gente pode ter ao longo da vida, né? Eu acho que o maior entrave que a gente tem é a desinformação, ainda é a desinformação, porque quanto menos informação as pessoas têm, mais preconceito, maior é o preconceito, isso em todas as áreas. E a pessoa, depois que ela está informada, aí você tem como pressionar ela e falar assim, olha, você já tem informação, né? Então, a ideia é essa, vamos começar assim, aí depois a gente vai batendo nas pessoas. Assim, vamos fazer esse negócio funcionar, gente. Pode continuar. Tá, vou me apresentar então. Como eu havia falado, meu nome é Sheila. Quem eu sou? Eu fiz publicidade, depois eu fiz gestão em marketing, depois fiz gestão cultural, mas eu não atuo na área. Mas eu sempre tive muita paixão pela cultura, acredito muito na cultura como uma forma de salvar a humanidade, né? Tipo,
ela é capaz de mover da saúde à economia, né, várias questões aí que podem trazer uma humanidade mais realmente humana, né, mais sólida, enfim. E como eu não estava na área, eu comecei a buscar coisas que me davam esse prazer que a profissão não estava me trazendo enquanto profissional contratado, né? Então, comecei a frequentar lugares, comecei a conhecer pessoas. E, assim, desde a época da faculdade, eu sempre ouvia, ai, Sheila, começa a falar sobre as causas da pessoa com deficiência. E aquilo me soava muito ruim. Falei, não, eu quero provar que eu sou capaz de ser uma boa publicitária, que eu sou capaz de ser uma boa gestora, que eu sou capaz de ser uma boa profissional. Porque as pessoas só veem isso em mim. Eu não quero levantar essa bandeira porque não acho necessário. Boba eu, né? Mal sabia. Né? Conforme as coisas foram acontecendo na minha vida, eu tive uma situação específica por conta da cultura em que a discussão estava meio caminhava por um caminho que não era bem integração, bem inclusão, né? E daí eu levantei a mão. Deixa eu falar. É o seguinte, eu penso isso, 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 isso. E dali para frente as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, de uma forma muito contínua e lenta. Em alguns momentos dava uns picos de, nossa, aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu fui vendo que aquilo era legal, que eu gostava de falar sobre aquilo, que eu podia falar sobre aquilo sem que me causasse tanta dor, como era o meu real medo, né? Porque uma vez, eu nasci pessoa com deficiência, então hoje eu tenho 40 anos, então são 40 anos de luta com o capacitismo. E daí, nesse medo, eu tinha receio de falar e de me doer demais, né? De me expor de forma dolorida. Mas as coisas foram acontecendo e eu comecei a pegar gosto e eu comecei a ter retornos positivos dentro do meu círculo de amigos, dentro das pessoas com quem eu convivia. E as coisas foram deslanchando, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que falo sobre o assunto, mas não só sobre o assunto. Sim, eu me dou o direito, né? Eu me dou o direito de falar aquilo que eu tiver vontade de falar. Então, minhas redes sociais estão aí, somente o Instagram, né? Estão aí para mim pôr as minhas ideias para fora. Eu tenho um amigo que na época da faculdade falava assim, você tem opinião para tudo. A gente tem opinião para tudo. Às vezes a gente está errado, às vezes a gente está certo, às vezes a gente está aprendendo, né? Exato. E eu uso esse caminho para falar sobre isso e também falar sobre pessoas com deficiência. Conheci muita gente por conta disso. Comecei a me enfiar nos lugares muito legais, numas conversas muito legais. Eu tenho aprendido muito, mais do que eu imaginei que eu pudesse aprender. Você consegue, assim, pelo que você me disse, sabendo, você tem uma vivência, né? Pessoa com deficiência, e ainda assim você sabe que você aprendeu convivendo com outras pessoas. Então, sim, ninguém nasce sabendo, né? Como se enxergar, como se olhar, como se entender e como se posicionar também. Eu acho que esse é o grande ponto que eu queria muito que as pessoas entendessem, que ela faz a diferença. Tanto, principalmente uma pessoa que tem aquele pensamento, nossa, eu vou ter um filho, e aí a pessoa já fica apavorada que aquele filho venha com algum tipo de deficiência, ou seja portador de alguma deficiência, portador, né? Seja uma pessoa com deficiência. É isso, a gente vai aprendendo dia a dia, é um espetáculo, eu tô assim, dia após dia. Conta pra gente como é que é, o que é, para quem nunca ouviu falar do que é o capacitismo, e essas nuances de como a linguagem leva o preconceito, como a gente vai ter que ter um estudo constante, né, de desconstrução dessas palavras que transportam, isso sim, transporta o preconceito. Então, o capacitismo, ele é a discriminação, o preconceito social contra a pessoa com deficiência. Então, a gente conhece vários tipos de preconceito, mas o capacitismo é um preconceito ainda que não está na boca do povo, vamos dizer assim, né? Não está aí para todo mundo entender que ele existe.
ele é baseado naquela norma, né? Alguém normalizou que o corpo assim é o certo e o corpo assim não é o certo, né? Essa norma aí, que não deve nem ser usada a palavra norma, ela vem para separar as pessoas através dos seus corpos, através das suas deficiências, sejam elas físicas, intelectuais ou múltiplas, né? E é muito complicado porque o capacitismo ele é estrutural, né? É um preconceito estrutural. Ele está aí nos hábitos sociais, né? Você não tem um momento em que você é capacitista, ou alguém te ensina a ser capacitista, porque, olha, é assim que você tem que fazer. Não, está nas curvas da sociedade já. Na história da humanidade, né? Sim, né? A gente tem aí, se for falar de história, a gente tem situações de pessoas com deficiência que foram em algumas comunidades, em algumas tribos que são mortas, né? São abandonadas, são jogadas de precipícios. Hoje não acontece isso? Não sei. De história eu não entendo muito bem. Mas a sociedade faz isso de alguma forma. Ela pode não fazer isso fisicamente. Tem uma amiga que ela fala que o capacitismo só não é falado mais porque ninguém mata por preconceito à pessoa com deficiência. Porque se matasse, a gente estaria dando mais atenção ao fato, né? E eu fiz uma lista do que eu queria falar aqui, mas eu já estou me perdendo inteira. Então, Márcia, fica tranquila, que a gente chega lá. E assim, você estava falando de termos, né? E realmente a forma com que a pessoa com deficiência deve ser nomeada é pessoa com deficiência. E olha que insano, e como isso vem do capacitismo mesmo, porque, tipo, quando você fala pessoa com deficiência, essa necessidade de falar pessoa é a necessidade de se afirmar que aquele ser é uma pessoa, não é só a deficiência. Então, imagina só como é doido você pensar que você precisa afirmar que um ser humano é uma pessoa, por conta das suas, como que fala? Das suas características físicas, né? Vamos pensar que a deficiência é uma característica, como um cabelo comprido, como um olho claro, um olho escuro, como o tom da pele. E é muito ruim uma humanidade que ainda nega a existência dessas pessoas, invisibiliza essas pessoas por conta dessas características que não estão lá na norma que alguém inventou, né? Que alguém colocou como certo. Enfim, o que eu penso assim, tipo, nesse negócio de estrutural é muito louco, porque eu já fui capacitista. E eu ainda sou. Porque tem muita coisa ainda que está em construção da minha existência, né? Sim. Quando eu era criança, eu acho que foi a primeira atitude capacitista que eu tive e que hoje eu tenho consciência disso. Eu fazia natação, saí da piscina, fui pro vestiário, tinha uma mulher mais velha do que eu, e ela estava se trocando, se arrumando, né? Depois da aula, conversando com uma amiga. Não, porque hoje eu vou sair, na época eu não sei como que se falava, mas ela ia sair com o crush dela. E eu olhei para aquilo e falei, tá louca? Tá velha? Não, peraí. Não, tipo, não isso, não idade. Ela era uma pessoa com deficiência, eu achei que... Ah, entendi. Eu aprendi que não. E se eu não, ela também não. E aqui, eu fiquei, te juro, eu sentia vergonha por ela. Sabe quando a cara queima? E eu... Anos depois, lembrei dessa história e falei, nossa senhora, como eu era capacitista. Era isso que eu ia te perguntar. Quando que cai a ficha? Demora. Quando que começa? Demora. Demora. Eu acho que cai a ficha quando você sente. Não tem Que nem, eu fui lembrar dessa história, eu falei, poxa, se fosse comigo, né, eu teria ficado louca. Eu queria te perguntar porque você é mãe, né? E essa é uma questão que, nossa, é uma coisa que, um dos pontos que várias pessoas contam, eu falei assim, mas como? Como? As dúvidas são tão cruas, são tão... Eu acho, assim, é lógico que ela é crua, que ela pode partir até para a crueldade, e também são os extremos, né? A crueldade e a ingenuidade, ela usa a mesma régua. É a mesma régua. Então, eu não entendo como funciona a vida sexual. Desculpa, amigo, vai pesquisar.
né? Hoje tem informação. Então, você não precisa dessa informação esmiuçada de uma pessoa com deficiência. Vai estudar, você. Agora, outros detalhes, é importante, você pergunta, fala, como que eu posso, como que funciona? Né? Como a pessoa está na sua frente, fala, o que você precisa de alguma coisa? Como que eu faço? Porque isso, as pessoas não têm convivência justamente pelo próprio preconceito. Né? Will, classe A, tá falando se o capacitismo é estrutural, a gente precisa se desconstruir. É isso aí. A Will é uma amiga, uma caprica maravilhosa, também tá nessa luta. É uma mãe que a gente fala mãe atípica, então ela tá no rolê, na luta com a gente. Ai, que ótimo. E o doido do capacitismo é que a maioria dos preconceitos é sempre a agressão e a exclusão. E o capacitismo tem esses dois pontos extremamente distantes, né? Do nojo, da exclusão, da aniquilação. E do outro lado você tem o anjo, né? Os arquétipos, o coitadinho, a doente, ou então o herói, né? Eu brinco muito assim, que a gente ganha troféu. Não, a gente ganha troféu de herói só por fazer miojo. Acho massa isso. Né? Desculpa que eu tô rindo, mas é porque... Não, mas pode rir, é real. Se você rir, é muito mais... Uma coisa que eu falo muito assim, é muito melhor pra mim você rir do que você ficar doída. Uhum. Porque a dor, o sentimento de que dó, que pena, é capacitismo. Eu prefiro muito mais as minhas amigas que falam, puta, fui capacitista com você e nem tinha me dado conta. Nossa, aprendi que eu não posso fazer isso, do que aquelas que foram a vida inteira capacitistas e falam, nossa, sempre admirei. Vontade de mandar aquele lugar sagrado. Usar alguns termos que não são tão polidos. Não, né? E é muito complicado isso, porque às vezes você sofre capacitismo dentro da família, dentro de casa, no seu grupo de amigos. Quando a Lau Patrão, ela é incrível, e ela fala que o capacitismo, ele altera as relações. Então, tudo aquilo que você muda de um corpo para o outro, por conta daquele corpo ser um corpo com deficiência, daquela pessoa ser uma pessoa com deficiência intelectual ou múltipla, você está sendo capacitista. Então, é muito simples você saber se você está sendo capacitista ou não. Não é um grande mistério, né? É só você pensar. Eu falaria para minha outra amiga a mesma coisa? Eu me preocuparia com a mesma coisa? Quando você fala assim de oferecer ajuda, né? Pergunta, cara, sabe? Tipo, chega e pergunta. A pessoa, sabe, ela vai se expressar, ela vai falar o que ela quer, o que ela precisa. E pergunta pra ela, misericórdia, para de perguntar para acompanhante. Gente, todo acompanhante se torna cuidador, babá, né? Essas coisas assim. Meu, é complicado. E daí, pergunta pra pessoa, você quer? Eu tenho muitas amigas cegas que já foram atravessadas na rua sem precisar. Sabe, assim, porque a pessoa não perguntou, só atravessou. Gente, daí você tem, olha isso. Eu quero cuidar, eu quero... uma coisa também... são muitas coisas que a gente pode falar de capacitismo, muito vastas. Muitas experiências, né? Eu não sou especialista, né? Eu sou uma pessoa que vivi. Você é a especialista, né? Em mim eu sou. Você pode falar. E muitas amigas se compartilharam comigo, né? Então a minha fala vem disso. Pode falar. Não, eu tava pensando, porque quando a gente estava naquele projeto dos 100 anos de Nós Mulheres, que a ideia era a gente botar a mulherada para falar mesmo de tudo, com diversas vertentes, né? De todas as áreas. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que falar sobre isso. Né? Quanto mais mulheres a gente encontrou lá naquele evento, lógico que homens incríveis participaram e nos deram apoio assim, fantásticos, mas eles eram coadjuvantes nesse caso. Ali a gente estava falando sobre várias situações e tal, entra o aspecto do racismo, que isso é uma coisa que para mim a vida inteira foi uma questão, porque negra, né? Então aí você olha, você tem toda aquela vivência.
foi aquilo que você falou, não sou especialista, mas eu vivi, eu sei o que é a pessoa chegar para você e falar assim, ai, é mimimi demais. Nosso lugar de fala, né? Você é moreninha. Mas eu conversei e discuti com muitas pessoas, e a ideia era essa, da gente juntar todo mundo. Então, falar sobre vários temas, o fato de ser uma pessoa com deficiência, e aí a mulher, aí você vai, né? Vai piorando a situação. É mulher, é negra, é pobre, aí você vai juntando tudo, você fala, minha nossa, como é que essa pessoa que sem estrutura nenhuma de acesso pode conseguir ser inserida e vista como uma pessoa capaz. Ali dentro tem um mundo de possibilidades, né? Dentro dessa pessoa. Então, eu acho que a gente começando por aí, você é especialista, porque através de você a gente consegue puxar todas as outras vertentes, né? A gente vai falar que um corpo ele é atravessado por vários preconceitos, né? Eu tô num privilégio, porque eu sou branca, né? Então, eu não sofro com racismo. Eu não sou rica, mas eu também não tô na margem da pobreza, né? Então, eu não sofro com certas situações de classe. Mas tem gente que sofre todos esses rompantes de uma única vez e você ouve os depoimentos dessas pessoas, você fica, Senhor, será que eu daria conta? Né? Que pesado que é. E já é pesado para mim, que eu vivo, imagina para essa pessoa, tanto de coisas que ela tem que atravessar, tanto de coisas que atravessam ela, né? Vai muito além de tudo que a gente consegue conversar. Assim, uma coisa que é legal a gente falar, e uma coisa que eu tento trazer também, é sobre como você ensina seus filhos a lidar com pessoas com deficiência. Você chama de canto, a criança não teve acesso àquele corpo que é diferente do dela, e simplesmente diferente do dela, não tem mais nada ali. É só diferente do dela. Mas ela nunca viu alguém diferente. E daí quando ela vê, ela cochicha com a mãe, ela pergunta, às vezes fala alto, e os pais tiram essa criança de perto, fala, ai, tadinho, ai, coitadinho, ai, é doente, ai, não fala assim, ai, não pode. Pronto. Criou uma pessoa capacitista. Capacitista ali. Porque uma criança chega na maior ingenuidade e pergunta para você, você não vai se sentir ofendida em responder qualquer pergunta de uma criança que não sabe. Aí entra da inocência, a régua da ignorância inocente ali, né? É a única fase que é inocente, no meu ponto de vista. Que ela vai te perguntar e aí você vai se sentir confortável em passar a informação que você quiser. Olha, isso é assim. Morreu o assunto, a criança vai falar, beleza. Quando eu tenho o cuidado e eu gosto de, se eu vejo a criança perguntar, de eu responder para a criança. Da mesma forma que eu quero que perguntem para mim e não para ninguém do meu lado, eu respondo para a criança, não para o pai e para a mãe. O pai e a mãe que aprendam sozinho. E daí, se você consegue fazer isso, se o pai deixa a criança perguntar, se você consegue responder para a criança sobre aquilo, você traz aquela criança para uma normalidade. Tudo que é diferente, tudo que é plural é normal. E se você faz isso, ela vai reproduzir isso com os filhos, os netos, com os amigos, e você vai melhorando a sociedade. Agora, se você não quebrar o estereótipo do coitadinho, do doente, nananana, você nunca vai progredir. A gente está sempre brigando pela mesma coisa, sabe? A gente continua falando de acessibilidade com rampa e corrimão. Pois é. Só isso, né? É isso, né? A gente não precisava nem estar discutindo. A arquitetura devia pensar nisso logo de imediato, sabe? Vamos pensar nos corpos de uma forma geral, o que é para todos, e não isso para você, isso para você, isso para você. Aquele exemplo que várias pessoas comentam, né? No meu bar não tem muitos clientes. Eu falo, não tem, porque você não dá essa acessibilidade. Você acha que o pessoal não tem dinheiro, ou não toma chopp, ou não come pizza? Não, mas acham sim, acham que não. Acham que você tá em casa e você vai ficar para ir em casa o tempo todo. Aliás, eles esperam que você faça isso, para eles não terem que lidar com o teu corpo. Eu lembro, uns 2 anos atrás, era carnaval, e eu fui com uma amiga a um lugar para comemorar o carnaval.
E a gente fez valer a lei de poder passar na frente da fila. O dono do lugar, amigo, próximo, né? Claro que você pode entrar pela frente, na frente, né? Teu direito, pelo amor. E eu entrei. Na hora que nós estávamos entrando, uma outra mulher. Daí eu fico louca, porque mulher, velho. A gente tá junto no rolê, sabe? Ela vira e fala assim: se não dá conta de ficar na fila, nem vem. Oh, bonitinha. Não é bem assim que a banda toca. Então, né? Só que, como diz a minha diva de Jamila, eu não sou Google, né? Aprende sozinha. Hoje eu não tô afim. Vai procurar a informação. O que acontece, viu? Já pararam uma vez, também com essa amiga, a gente estava num outro bar, tá? E mais elitizado, né? E o cara chamou minha amiga para conversar, e depois ela veio para mim e falou assim: ah, ele estava conversando comigo para saber como que é a minha vida como pessoa com deficiência, ele quer saber se pode conversar com você também. Não, eu quero beber minha cerveja, eu quero ficar em paz. Ele que lute. Ele não te conhece? Não, nunca tínhamos visto na vida. A gente estava no meio do bar, bebendo, curtindo um som, e o cara queria conversar sobre isso. Daí você fala, gente... É isso. Hello. Toda vez, a minha indignação só aumenta. Toda vez, sempre. Não passa isso, não passa. Mas eu espero que passe. Eu espero que passe. Espero que as gerações venham cada vez mais, sabe? Com menos impactos, menos dureza disso. Porque quando você começa, aí vai dando aquele bolo no estômago de tristeza, do tipo, a humanidade está perdida, de raiva, né? Porque isso é uma coisa que é o mínimo que se aprende, é o respeito pelo outro. Sim. E esse outro é qualquer outro, é tudo, é natureza, é gente, é bicho, é tudo, tudo. E aí você trata uma pessoa com sei lá, onde ela trata. Não trata, né? Ela invisibiliza tudo ali. Invisibiliza, animaliza, coisifica, né? Você deixa de ser humano porque você não corresponde ao perfil humano que ele foi ensinado que deveria ser. E é muito... Daí você vem nos recortes muito loucos de tudo isso, né? Você... Uma coisa assim... No começo, eu falava assim, eu quero falar para o mundo. Quero que as pessoas todas entendam. Você entende, começa a entender, começa a aprender que se eu fizer a mudança na minha rua, já é legal, sabe? Se as pessoas que me conhecem pararem de perguntar quem é que cozinha para mim, quem é que limpa a minha casa, quem é que cuida dos meus filhos, eu já tô feliz. Porque é muito ruim. As pessoas... E assim, às vezes você responde, sou eu. O pessoal olha, tipo, tá bom, conta né? Outra. Ninguém não acredita. E daí você vai... Isso vai para o campo afetivo, para o campo profissional, para o campo social. Tudo que um ser humano sem deficiência é capaz de fazer, as pessoas não acreditam que você é capaz. Claro, existem corpos com mais limitações do que outros. Sim, mas é uma questão de como você faz, não se você é capaz de fazer. Né? A gente se adapta ao mundo se o mundo permitir que a gente se adapte a ele. Então, eu vou frequentar os lugares se o lugar estiver adaptado para mim. Se as pessoas estiverem adaptadas para mim. Né? Não sou eu que tenho que mudar. Não sou eu que tenho que ficar em casa. Vocês que lutem e que me aceitem. Chega de trancar a gente em casa. Chega de aposentar a gente. Chega... a cota de trabalho, por exemplo, é uma coisa extremamente importante. Muitas pessoas com deficiência não seriam contratadas, e eu acredito que eu também não, se não fosse pela cota. Mas o emprego que é destinado à cota é sempre um emprego de subalternidade, é um emprego que não tem plano de carreira. Já aconteceu de muitas pessoas contarem relatos de terem passado por entrevistas virtuais para bons cargos, e quando a pessoa que estava fazendo a seleção descobre que ela é uma pessoa com deficiência, já não serve mais. Você era ótima até ontem. Hoje você não serve. Porque, mas e se a minha empresa... tua imagem não representa o que a gente quer que a empresa represente? Da empresa.
Eu Não, e passei por não só o perfil, não só o perfil da empresa, mas algumas áreas, alguns cargos, eles são cargos que você tem que se comunicar com o público, com outras pessoas. E daí o teu corpo, que não é um corpo dito normal, não é um corpo visto de forma agradável, ele deixa de ser interessante para aquele cargo, porque, eu não sei como as pessoas vão lidar com isso. Então, é mais importante eu vender do que eu ter você como vendedora, né? Então, é muito mais, uma ferida é muito mais profunda do que isso. Com certeza, com certeza. Eu lembro de eu trabalhei numa empresa em que entrou a obrigatoriedade, chegou a época, a lei, né? Eles tiveram um prazo de adaptação, não cumpriram esse prazo. E aí tinha que contratar uma pessoa, na época nem era pessoa com deficiência ainda, né? Era portador de deficiência. Ainda não tinha mudado o termo. A gente ainda carregava debaixo do braço. Ainda carregava como se fosse ter fim ali, né? Do tipo, daqui uns 3 anos eu tiro a deficiência ali, acabou. Né? Uso só quando quero. Riso de desespero. Aí a gente estava lá numa reunião e eles conversando que precisariam fazer essa contratação e tal. E os comentários, né, de quem contratar, porque, eu não quero ter que ficar ensinando e não sei o que. Eu falei, mas você tá achando que as pessoas têm qualificações fantásticas de pessoas que têm qualificações que você nem tem noção, mais que a sua, na verdade. E aí, nessa empresa, tinha uma moça que estava em processo degenerativo da perda da visão. E aí ela já entrou como um pedido lá de deficiência, de atestados, enfim, não sei qual é o processo que ela fez, não entendo dessa parte. E aí ela se caracterizava como uma pessoa com deficiência e cabia no perfil, né, necessário. E aí os comentários eram, nossa, ainda bem, pelo menos a gente já sabe que ela sabe fazer isso, atender telefone. Atender telefone. Meu bem, tem um monte de cientista que bota você no bolso, onde gente que tem, sabe, não consegue ver, não consegue olhar para o lado e entender que existe um mundo. Um mundo. É muita gente, assim, não é pouquinho, não. São poucas pessoas. São muitas pessoas com deficiência. 25% da população. É muita coisa. 25% é muita coisa para não ser visto, né? E a gente, é uma questão também que a gente fala, a gente discute muito que não tem dados, né? A pessoa, as pesquisas, enfim, elas não quantificam as situações pensando na pessoa com deficiência. A gente não consegue ser pautado em outras situações. Esses recortes não são feitos. Um dos poucos é com relação à quantidade, né? Que são 25%. Na verdade, teve aí uma alteração por conta de uma nova forma de se fazer o censo. E desses 25, suponhamos que mantenha os 25, só 1% está trabalhando. Nossa. É muito pouco, mas o que acontece? Pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, são as últimas a serem cogitadas a serem contratadas. Uhum. Porque a pessoa... existe aquele pressuposto do nivelamento. Todo mundo é igual. Então, se fulano não consegue aprender X, nenhum consegue. Y, nenhum consegue. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, 10 não, mais, minha filha está com 20, ela era pequena e a gente estava... Ai, que espetáculo, gente, de mulher, 20. Desculpa, tá? Lide com isso. Eu lembro que a gente fazia muita atividade no caderno para ela, fazer em casa, porque ela tinha muita sede de aprender. Tem até hoje. Glória, né? Vamos agradecer. Ela está aqui do meu lado, fazendo Ah, que linda. E daí eu estava preparando, né? Eu cheguei mais cedo do trabalho, tinha que esperar da minha hora para entrar, e eu estava preparando as lições para ela. Chegou uma colega de trabalho. Pensa, colega de trabalho, ela já tinha me visto trabalhar, já tinha me visto fazer um monte de coisa. Ela chegou do meu lado. Tá estudando bem? Eu olhei para aquele caderno com um monte de As desenhado.
Não, eu acho que talvez ali... Estou estudando para não matar pessoas. Você respira. Você respira. Não, estou preparando para minha filha. Em outra situação, eu fui até a escola do meu filho caçula. Meu filho caçula também é uma pessoa com deficiência, né? Minha deficiência genética. Os dois mais velhos não adquiriram ela, mas o caçula sim. E daí foi uma questão muito complicada para mim, emocionalmente, porque eu me sentia culpada. E daí eu ficava com medo. Sim, eu ficava com medo dele sofrer tudo que eu ia sofrer. Eu ficava revivendo tudo que eu tinha passado, com muito medo dele passar também. E daí um amigo dá aquela chacoalhada, literalmente, ele catou nos meus braços na faculdade e falou: você cala a tua boca, não é por aí. E e daí eu respirei e segui o caminho. Graças a ele, eu consegui avaliar a situação de uma outra perspectiva. Me ajudou muito. E daí eu fui na escola dele, ele estava sofrendo uma situação de preconceito, sim, de capacitismo, sim, mas não dava para acusar, porque não era verbal, né? Ele era indireto. Uhum. Conversando com ela, com a professora, né? Nananana. Eu falei, mas isso e aquilo outro. Por quê? Você já estudou alguma coisa na tua vida? Eu falei, sim, eu tenho 2 pós-graduação no bem. Ela me olhou com uma cara tipo de aham. Por quê? Porque ali ficou nítido o capacitismo dela. Nítido, assim, gritante, lindo. Até tinha flores em volta. Mas isso acontece e vai acontecer durante muitos anos, infelizmente ainda, porque as pessoas não estão dispostas a mudar suas visões, as pessoas não estão dispostas a somar junto, não estão dispostas a te ouvir. Eu falo que uma coisa que acontece muito com a pessoa com deficiência no campo profissional, no campo social, muitas vezes, é o falso ouvir, né? A gente está numa roda de conversa, ninguém vai me silenciar, que nem quando um homem silencia uma mulher, né? Não deixa que eu falo, não, ninguém vai me silenciar, porque não vamos, né, melindrar ela, não vamos assim, tadinha, deixa ela falar. O tadinha deixa ela falar e os ouvidos se fecham. Acabou, aí acabou. Você fala. E daí você vê que tem um profundo silêncio depois da tua fala. Ninguém concorda, ninguém discorda, ninguém debate, ninguém soma. Passa-se alguns minutos e um outro colega, que também não estava te ouvindo, fala exatamente aquilo que você disse. E aquela situação vira debate, vira somatória, vira riso, vira euforia, positiva ou negativa, mas vira alguma coisa. Então, partindo desse exemplo que você colocou, que é uma vivência sua, imagino que tenha sido rotineira, isso deve acontecer no cotidiano, ou deve ter acontecido muitas vezes, com muita Sim. frequência. Isso fez com que o seu ciclo fosse completamente diferente, imagino eu, do que qualquer outra pessoa, porque aí você seleciona quem vai te ouvir. Mais ou menos, eu acho que eu sou meio... Como funcionou essa sua parte do relacionamento com as pessoas no dia a dia? Eu tenho uma cara que eu não consigo negar quando eu estou contrariada, né? Eu faço aquela cara de... já aconteceu de eu estar em reuniões, em outros lugares, em pessoas que me conhecem minimamente, chegarem do meu lado, o que aconteceu? Sabe assim, porque já está na cara ali. Mas não percebe. Só pergunta o que aconteceu, mas não percebe o que está acontecendo, porque não atravessa o corpo dela, atravessa o meu, né? Ela não sente aquilo. Ela talvez sofra até seus preconceitos, porque todo mundo sofre preconceito de algum lugar. Mas... Essa cara é genética, quem que é? É minha filha. A sua filha? A própria. A genética fala alta aqui em casa, em todos os sentidos. E daí eu sou uma pessoa muito teimosa. Então, para mim abrir mão de alguém na minha vida, demora muito. E daí a pessoa tem que me ferir algumas vezes para mim falar assim, vai pro mar de volta, vai, né? Vai, boto rosa. E daí, assim, nesse processo, algumas pessoas eu cortei, outras eu tornei a relação diferente, né? Deixou de ser uma relação de confiança para se tornar uma relação só de convivência, né? Então, tipo, a gente vai se adaptando.
A gente sabe que em alguns casos a gente vai ser tratado de forma negativa, a gente vai ser invisibilizado, a gente sabe que com aquela pessoa não adianta a gente falar. Eu já ouvi de chefes meus, você sonha alto demais. Mantém o sucesso. Mantenha seu emprego e fica quieta. Isso, assim, era uma pessoa que eu respeitava, que eu admirava muito. Morreu. Morreu porque ele estava num patamar mais alto do que o meu. E ele podia ter uma visão muito mais bacana comigo. E ele teve uma visão totalmente destruidora. E eu não sou do tipo vingativa. Não sou. Naquele negócio, vou destruir você porque você me destruiu. Não, mas não. eu vou provar que você tá errado. Eu vou provar que você tá errado. Sabe assim? Mas não é fácil. Não é fácil porque eu falo que eu tive que derrubar muita porta. Na base do soco, na base do pontapé, na base da briga, para poder provar que eu era capaz de alguma coisa. Então, se eu ganho um troféu porque eu fiz um bom miojo, eu tenho que fazer 3 vezes mais para ganhar. Eu tenho que conquistar 3 prêmios Nobel para conseguir dar a entrevista numa revista, sabe assim? Os extremos opostos, né? Uma coisa que eu marquei aqui para falar que é uma coisa que é muito doída, é a questão que você estava falando assim, quando você falou lá atrás, né? Que a pessoa se preocupa, meu filho vai nascer com alguma deficiência, meu filho, né? Será aqui, será aqui? E daí você ouve que castigo, teu filho nasceu assim porque é castigo para você, para aprovação para você aprender alguma coisa. Então, aquele ser, ele deixa de ser um ser para ser uma cruz, para ser qualquer outra coisa para o outro. Uma punição, alguma coisa, uma aprovação. E não é nada disso. E às vezes que eu já fui parada na rua, tipo, me oferecendo a cura. Vamos para a minha igreja para você ser curada. Acredite no milagre. Pessoas que não me conhecem, nunca me viram na vida, sabe? E como qualquer ser humano, tem dia que você tá de bom humor, tem dia que você não tá de bom humor. Quando eu tô de bom humor, você sorri. Quando você não tá de bom humor, eu falo assim, é o seguinte, você perguntou pra mim se eu quero ser curado? Se eu não gosto de ser assim? Você já parou pra pensar que talvez eu goste de ser quem eu sou? E daí a pessoa fica, é que... É horrível, horrível. São situações N. As pessoas acham que elas têm o direito de falar por você, elas sabem o que é melhor pra você. Uma outra situação, eu estava na rua, ali no centro, tinha um homem com o filho, estavam recolhendo madeira de uma caçamba, aproveitando para reciclagem. Quem nunca, não. Né? Quem nunca... Não, peraí, vamos combinar. Quem nunca resgatou uma mesinha numa caçamba e depois foi lá, consertou e ficou luxo? Vai. Beleza, né? Eu passei por eles e ele me parou no meio da rua. Uma pessoa com um filho que eu nunca vi na vida. Você tá indo aonde? Pra casa. Mas você tá andando sozinha? Tô. Você trabalha? Trabalho. Mas com as pernas desse jeito, você trabalha como? Com o cérebro? Com o que eu vou trabalhar, meu querido? E daí, tipo, aquilo me irritou muito. Aquele dia eu tava um cão. E o que eu já apanhei no ônibus, então? Como assim? Você tá sentada no banco preferencial. Eu tenho esse direito. Mas quem me vê sentada, muitos amigos falam assim, Sheila, uma vez quando eu te conheci, eu me assustei. Porque você sentada não aparenta ser uma mulher com deficiência. E quando você andou, eu não sabia como reagir. Eu fiquei com medo de você até perceber que eu tinha me assustado ou né, me surpreendido. E eu tava no ônibus, às vezes você tá no ônibus e a pessoa, levanta daí. Você, não. Uma outra vez um cara falou, levanta daí para essa senhora sentar. Eu falei, entendi, porque não é uma deficiência aparente para outra pessoa. Agora entendi o apanhado. Eu tô sentada, agora não, porque eu ando com a Frida, que é a bengala. Depois que eu comecei a andar com a Frida para lá e para cá, as pessoas... Eu só ponho ela em pé aqui e fecho a cara. Daí ninguém mais mandou levantar. Então, e até isso, né? Até a sua postura física, inclusive, ela tem que ser modificada para você ter um afastamento. Você ouve muito assim, desculpa, é que você é bonita, não parece, porque a pessoa com deficiência tem que ser feia, né?
E a gente não vai entrar aqui no que é feio e no que é bonito, porque isso também é algo bem questionável. Não, né? isso não esse é um existe beleza, assunto existem que diferenças. esse é um assunto que vai longe, porque da boa aparência e tudo mais. O que eu fico pensando, assim, que eu vi de tudo que a gente vai estudando, dentro do consultório também, da autoestima, o tanto que demora para a pessoa construir sua autoestima, deixar várias coisas de lado, embora muitas coisas estejam presentes todo dia, tem hora que você tem que virar e falar assim, pera, isso aqui eu vou tratar assim, e eu preciso tratar disso agora. Isso aqui Sim. eu ponho aqui, separo um pouquinho, e depois você tem que juntar tudo, porque tem que juntar tudo. Tá tudo junto. E isso é uma coisa muito complicada, né? Tipo, de você lidar. A autoestima para a pessoa com deficiência, eu não posso falar por outros preconceitos, mas é uma coisa que é uma construção muito dura, muito doída, porque é um corpo que não é aceito. Você, enquanto corpo que não é aceito, você não é aceito como mulher, como homem, sua sexualidade é questionada, sua capacidade de se relacionar com as pessoas, sejam elas amorosamente ou socialmente, é questionada, sua capacidade de gerir a tua própria vida é questionada, você está sempre ali sendo colocada numa situação de incompetência, de incapacidade, mas como você faz, né? Ah, não faz, duvido. E daí você tem que provar X, Y, Z todo dia. Isso cansa demais. Do mesmo jeito, levei assim a vida inteira, né, para conseguir me amar. Coisa louca, né? A gente aprende a se amar quando nasce, né? Não, Tá ali. não. Não, mas eu falo assim, tipo, A não é gente uma questão não vem com essa não é, receita, com esse chip. não, eu falo assim, não no sentido de, eu adoro o meu corpo, adoro minha imagem, não, mas assim, você não é criado, quando você não é uma pessoa com deficiência, você não é criado para não acreditar em você. Sim. Você, É as pessoas completamente não diferente. você vai sim, né? Luta, você vai conseguir. Não, não, não. Agora, quando você é uma pessoa com deficiência, isso não é para você. Você já viu alguém assim como você fazendo isso? Né? Você é a primeira, né? Eu desisti de muitas profissões na minha vida porque as pessoas, não, mas não tem ninguém deficiente fazendo isso. E eu não tinha referência, eu não tive referências, né? Minhas referências não foram dadas. Por isso que eu acho tão importante você ter referência, sim. Referência é importante para você acreditar na tua capacidade de fazer alguma coisa. E ao mesmo Quando... tempo que você... Pode falar. Não, termina. Não, e ao mesmo tempo que você leva anos para você conseguir respeitar a tua essência, a tua pessoa, física e intelectualmente, é 10 minutos para destruir. É muito fácil, sabe? Assim, eu já tive situações de ouvir coisas na rua, de voltar para casa me sentindo o lixo da sarjeta, sabe? Assim, e demora para você separar aquele sentimento do que é verdade, do que não é, e entender tudo o que aconteceu, né? É complicado isso. Uma vez eu lembro, e olha o perigo, né? A gente não tem dados sobre, mas olha o perigo. Eu indo, há muitos anos atrás, indo para o curso, eu fazia um determinado curso na época, e uma mulher me parou na rua. Moça, oi. Lá vem. Eu não era a pessoa fodona que eu sou hoje, tá? Então eu era uma pessoa que qualquer carinho, tá bom. Se dava um tapa, doía meses, anos. Então não era a pessoa que está falando com você hoje que falou com aquela mulher naquele momento. Ela virou para mim e falou assim: eu posso te dar um abraço? Tá bom. Abracei a pessoa. Então, eu tava muito triste hoje, sabe? Eu tava pensando em acabar com a minha vida. Daí eu vi você. Se você tá aí fazendo as coisas, por que eu vou acabar com a minha vida? Na hora eu até... Ah, tá bom. Hoje eu fico pensando, deveria eu ter acabado com a minha, então? Se ela
superou a vida dela, se ela não se desfez da própria vida. Porque eu não tinha me desfeito da minha, deveria eu, então, ter me desfeito. Agora, quantas pessoas será que não passaram por isso, né? Não entram em depressão por conta de falas preconceituosas do outro, né? Acha que tá, tipo, tô abafando, tô elogiando ela. Não, você me dá força. Eu não tô dando força pra ninguém, não tô dando força nem pra mim, sabe? Me deixa. Me deixa, me Essa larga. coisa do querer que o outro, colocar o outro como contraponto da sua vida, como um estímulo, isso enfim. Como métrica, né? O outro vira sua métrica. Nossa, se essa pessoa tá assim, eu tenho que me tornar. Eu sou uma pessoa. Você tem que entender que você é uma pessoa privilegiada desde o dia que você nasceu, bem. Você respirou, você já é uma pessoa privilegiada mesmo. Enfim, mas por todas as outras questões, mas não em detrimento ao corpo da outra. Exato. Sabe? Não é essa a questão. Isso fere. O que a gente percebe hoje, assim, a gente teve uma live na semana passada com a Thaís, que foi sobre o autismo, né? O autismo e as habilidades sociais, da inclusão e tudo mais, como funciona. E um dos temas principais, além, né, do diagnóstico precoce, é o conhecimento, a informação e os laços afetivos, né? Que vem, a família, quando ela tem uma estrutura, eu acho nesse caso, emocional e cultural maior do que o financeiro. O financeiro você pode ter, mas você pode destruir uma pessoa com deficiência, né? Porque delegar para os outros cuidarem do seu filho, pessoa com deficiência, não quer dizer que ela vai vir com o emocional estruturado, né? Essa construção afetiva em torno de uma pessoa com deficiência coloca ela em escolas. Esse acompanhamento que você fez da escola do seu filho, o conhecimento que você tem do assunto faz com que você enxergue as coisas de uma forma diferente. Então você consegue brigar pelas coisas. Não brigar mesmo, entender que ali tem saída, aqui tem saída. Existe sim a acesso à universidade, que você pode ser isso, você pode ser o que você quiser. O que você quiser. Você vai determinar ali, ó. Você tem a limitação física, mas você tem a mental, que você tem isso, tem essa opção, enfim. Infinidade de caminhos que podem se abrir. A maioria das pessoas não tem essa questão afetiva naturalmente, né? É muito difícil. Você vai descobrindo isso mais no susto. Você conseguiu transformar a sua família dessa forma? Ou você vê que outras pessoas que é mais simples, assim? Com um laço afetivo, conseguem modificar? Então, ou não? Eu acho que é um equilíbrio das duas coisas, né? O amor sozinho, ele não resolve nada. Porque, como eu estava falando, o capacitismo, ele também é amor. No excesso de cuidado, no excesso de zelo, no excesso de preocupação. Quando você anula o outro com medo daquele outro se magoar, se machucar, se ferir ou ser ferido, né? Você também está sendo capacitista e você não está sendo uma pessoa agressiva, você não está maltratando. Eu acho que através muito do vamos fazer junto, né? E às vezes eu precisei de pessoas. Na minha infância, por exemplo, como eu demorei muito tempo para entender que eu podia, eu tenho. Aí agora a gente se emociona, né? Louca. Segura o ascendente. Ótimo, a gente tem 5 minutos, agora pode chorar à vontade. É um ascendente em câncer, agora falou mais alto. Tá Mas eu tive muitas pessoas na minha vida que não, você vai também. E hoje eu sei que isso fez muita diferença para mim, né? Na hora não caía a ficha, mas fez. Então, assim, o que eu posso fazer hoje é falar pro meu filho, vai, né? Uhum. Tudo que ele... Pode. Às vezes, eu
Mesmo você sabendo que ele pode se machucar bastante ali, isso é fundamental. Uma vez uma amiga, na época era amiga, né, próxima, Sheila, ele quer andar de patinete, deixa. Mas se ele cair, caiu. E se quebrar, a gente cola. Mas deixa ele tentar, sabe? Quantas coisas eu não tentei, né? Eu lembro que a minha avó paterna, todo recreio, ela me dava uma bandeja de 6 Danones, para que eu não tivesse tempo de brincar. Então eu passava o intervalo inteiro comendo Danone, que eu não sou besta, né? Não era naquela época. Nossa. E ainda fazia fosquinha pros amigos que faziam bullying. Só que era nesse sentido, no sentido de me negar o brincar, para mim não me ferir. Era a forma que ela entendia que ela ela entendeu, então, é isso, né? Ela trabalhava na escola que eu estudava, e aliás, eu tenho certeza que eu só consegui estudar numa classe normal, né? Não numa classe exclusiva para pessoas com deficiência, porque ela estudava, porque ela trabalhava lá. Então, tem tudo isso, sabe? O bem e do mal. Sim, então, e aí dentro dessa questão que a gente falou da régua, da ignorância de como você pode agir de uma forma consciente, não é só saber, né? É ser consciente das suas atitudes, né? Então, o que eu faço hoje é falar pro meu filho, é falar para as pessoas, não tá legal. De alguma forma, tentar transformar o meu meio, né? Que as pessoas, elas são uma continuidade do que elas aprendem, né? Elas passam para frente. O conhecimento, ele não para na pessoa, né? Ele não morre ali. Se ela aprendeu, ele não morre. Então, ela só vai morrer se ela não tiver ouvidos para te ouvir. Então, eu lembro que quando a gente fez a apresentação no Pedro II ano passado, eu saí da apresentação e minha filha mais velha estava com o caçula, né? E ele virou para mim, se você pode, eu também posso. Oh, acaba com o coração da gente, gente. E assim, é isso. Eu não tive isso. Aí você virou popstar, você é rainha de alguém. É isso, né? E ele vai ser, e outras pessoas vão ser. É enxergar que todos são. Sim. A gente faz parte da mesma sociedade, do mesmo planeta. Em algum momento, o teu corpo vai cruzar com o meu. E o que nos difere é como o meu corpo responde aos estímulos que você proporciona a ele, e ao contrário. E como a sociedade nos aceita, e como a gente responde a essa sociedade, né? É aí que tá a diferença. É só aí. É tão simples. É por isso que nós vamos continuar falando. Querida, temos 2 minutinhos. Eu queria, assim, te agradecer demais. E já deixar aqui já o convite para... Mas aí já é outra história. Porque a gente vai continuar o nosso projeto lá das mulheres. Então já fica aqui. Eu vou falar com as meninas depois também. Queria te agradecer demais. Nossa, tô, assim, feliz demais por a gente ter se encontrado, ter se conhecido. Pena que veio a pandemia, porque não deu pra gente continuar os encontros e estreitar mais os laços, mas isso daqui a pouco vai acontecer. E aí deixo pra você finalizar. Falar o que você quiser, para todo mundo que está assistindo. Tem gente que está assistindo agora online, que entrou, que saiu, e gente que vai assistir depois. Vai ficar salvo no IGTV do Insta e também na página do YouTube. Eu acho que, assim, é tudo uma questão de olhar para o outro com respeito. Se você respeita o outro, você é capaz de entender o outro no que ele é, na verdade dele. A empatia não é como você viveria a situação dele na sua vida, é como você viveria a situação dele na vida dele, né? E o capacitismo, ele está intrínseco em muitas questões, e a gente não vai conseguir destruir ele da noite para o dia. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, e não é silenciar, é não rir do videozinho que a família compartilhou, não... 23 segundos, me enganei. Tudo isso, é você não usar a deficiência para
justificar alguma coisa, é você não menosprezar o outro, é você respeitar. Respeito. É só isso que a humanidade precisa. Ah, beijo, querida. Muitíssimo obrigada. Tchau, gente.